Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo. Vamos falar sobre a primeira família, vamos falar sobre a infância de Jesus, vamos falar sobre a função dos pais na educação dos seus filhos e muito mais. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs. Está começando mais um vídeo aqui do nosso canal Farol 7. E eu sou o Sami Paiva e vamos falar sobre um tema muito importante, como eu já falei antes, que o tema é a família. O texto em destaque está lá em Provérbios 1, versículo 8, que fala: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. O modo como os mais velhos educavam os mais jovens no antigo Israel ainda é referência para qualquer cultura, e a Bíblia é a grande responsável por isso. Nela encontramos cânticos, orações, histórias, provérbios e conselhos que desenvolviam e ainda desenvolvem a mente daqueles que a estudam. O bom é que a pessoa tanto crescia mentalmente como espiritualmente. Cada oportunidade que tinham, os pais ou as mães educavam seus filhos com a leitura e a memorização da Bíblia. Quando acordavam, quando caminhavam, fazendo suas tarefas, antes de dormir, toda oportunidade. Eles sabiam que a vida deles dependia do bom conhecimento que eles adquiriam da palavra de Deus. É aquele bom conhecimento que eu falei na lição passada? Pois é. Com isso, vemos que a educação, a formação de uma pessoa começa no lar. Como eu já falei antes, a primeira sala de aula foi a família. Espera aí, Sami, mas você não disse na lição passada que o primeiro professor não foi Deus? Pois é, eu disse mesmo. Acontece que Adão e Eva eram filhos diretos de Deus. Ele era o pai e Adão e Eva eram os filhos. Essa foi a primeira relação familiar. Depois do pecado, Adão foi o pai e Caim e Abel os filhos. Aqui já é outra geração. Depois Sete foi o pai de Enos, depois Enos foi o pai de Cainã e assim vai. Mas a primeira relação familiar foi Deus e Adão e Eva, ok? Então, os filhos de Deus das gerações seguintes, com o tempo, iam aprendendo a educação necessária para cada época. Eles iam passando o ensinamento oralmente às gerações subsequentes. Num caso respectivo, as gerações ensinavam como Deus criou o mundo, como Deus fez Adão do barro, como eles foram expulsos do Jardim do Éden, como a descendência da mulher iria vencer o mal de uma vez por todas, como era o sacrifício ensinado por Deus que apontava para o Salvador, que mantinha o foco na salvação de Deus. Os ensinamentos iam se colecionando à medida que as eras iam passando. Outros ensinamentos iam se incorporando ao conhecimento do bem. Como vemos mais na frente, os 10 mandamentos, a doutrina do santuário, as profecias, os provérbios e mais na frente ainda, os evangelhos e o Apocalipse, até formar o completo manual do conhecimento do bem, a Bíblia. Então, começando com Deus, a missão de educar a próxima geração era dos pais. Os pais eram os primeiros professores, mas antes de passarem o conhecimento do bem aos filhos, primeiro eles tinham que ensinar a lição mais importante, que sem essa lição não adiantaria começar as outras lições, que é o bom exemplo. O casamento é uma analogia entre o relacionamento entre Cristo e a igreja. Seguindo o exemplo de Deus, eles tinham que prover um ambiente perfeito para o perfeito desenvolvimento dos novos alunos. Responsabilidade, respeito, empatia, comunhão com Deus e amor eram essenciais para esse jardim do Éden em particular, o lar do oscilar. Se esses pilares fossem comprometidos, a sociedade sofreria com um possível delinquente. No caso dos exemplos de casais que encontramos na Bíblia, as mães tinham talvez a função mais importante nesse caso, na sociedade. Porque enquanto o pai provia o sustento do lar, a mãe exercia grande influência na formação do caráter dos filhos e no estabelecimento do humor e temperamento do lar. Partindo dessa informação, vemos que serviço extraordinário Maria fez educando Jesus. Em Mateus 1, versículo 18 a 24, e Lucas 1, versículo de 26 a 38 e depois 46 a 55, vemos que os pais de Jesus, José e Maria, eram judeus fiéis e tementes a Deus. Eles educaram Jesus segundo o conhecimento do bem, segundo as Sagradas Escrituras. Em Deuteronômio 6, vemos uma ideia de como era a rotina dessa educação.
Jesus não frequentou as escolas tradicionais quando era pequeno, e nem a escola dos rabinos quando ficou mais velho. Maria foi sua professora. E que professora, viu? Pois em Lucas 2, versículos de 41 a 50, vemos Jesus, com ainda 12 anos de idade, surpreendendo os doutores da lei com suas perguntas e respostas. Sabemos que Jesus é Deus, mas quando veio na missão de salvar a humanidade, ele se limitou à condição humana. Então, boa parte do que Jesus sabia sobre as Escrituras Sagradas, naquele dia com os doutores da lei, foi ensinado por Maria. Jesus teve que aprender tudo que ele mesmo já tinha ensinado a Moisés e aos profetas que escreveram as Escrituras Sagradas. Com certeza, em algum momento dessa educação, Maria começava a ensinar um certo assunto a Jesus e depois já era ele quem estava ensinando a ela. Você já imaginou essa cena? Enquanto Maria ensinava as Escrituras ao nosso Deus Salvador, que estava ainda num corpo limitado de criança, ele pensando, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. A Bíblia fala que Maria não compreendia completamente essa dinâmica, mas não questionava a vontade de Deus e sempre a executava com excelência. O nome disso, pessoal, é fé. Maria acreditava e confiava nas promessas de Deus. A falta de explicação lógica e científica não a desanimava, porque ela tinha os milagres de Deus na história de seu povo impregnado em seu DNA. E eu não estou falando do povo judeu ao qual ela pertencia. Eu estou falando do povo de Deus, os filhos que ele veio resgatar. E os verdadeiros filhos de Deus não são exclusivamente os semitas, hebreus ou judeus. Não. São os que guardam seu mandamento e têm um testemunho de Jesus. Amém? Antes de conquistar a Terra Prometida e depois de uma peleja de 40 anos no deserto, Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia ao povo antigo de Israel com ensinamentos essenciais aos futuros filhos de Deus. Apesar de estarmos em tempos diferentes, esse livro ainda é muito importante e relevante para nossos dias. A Bíblia tem um registro dos atos milagrosos que Deus fez para nos salvar e devemos incorporar esses atos em nosso coração para fortalecer a nossa fé no futuro que Ele nos reserva, seguindo o mesmo exemplo de Maria. Ela lia tanto a Bíblia da época dela, claro, passava tanto tempo em contato com Deus que sua fé ficou inabalável. E como os outros santos, pôde ser um instrumento extraordinário nas mãos de Deus na pregação do Evangelho. A proposta e o apelo da lição desta semana, a família, além de incentivar a passar mais tempo de qualidade com Deus, é passar esse mesmo tempo de qualidade com Deus com seus filhos, ensiná-los e incentivá-los no conhecimento do bem. Marque um tempo, faça cultos familiares, assista vídeos bíblicos, vídeos educativos. Falando nisso, é importante você vigiar e fazer uma triagem do que seu filho assiste ou joga em seus smartphones. Dedique tempo nisso. Pode até parecer exagero, mas o futuro de seu filho depende disso. Você ama ele? Você quer ver ele no céu? Então não negligencie isso. Devemos formar cidadãos para o céu. Quando você educa seu filho e forma um cidadão para o céu, automaticamente você forma também um filho bem-sucedido aqui na terra. Mas quando você foca a educação de seu filho só na terra, ele pode até ser bem-sucedido, mas infelizmente ele vai ficar aqui na terra, quando Cristo vier nos resgatar no grande dia do Senhor. Outra coisa, quando você ensina qualquer pessoa os caminhos de Deus, sua fé e seu conhecimento de Deus aumentam e você também recebe as bênçãos do céu. Amém? Ficamos por aqui hoje, pessoal, nesse vídeo curto, mas importantíssimo. Se gostou, se achou relevante, mais uma vez, dá um like e compartilhe ele com quem você gosta. Assim você ajuda o canal a ter um alcance maior na pregação da Palavra de Deus. Amém? Até a próxima semana.